E aí vai na direção do que você colocou também, né, da matriz da cultura africana, do patrimônio material de terreiros, né, das várias formas de saberes. Tem um programa importantíssimo, que é um programa de mestres na Universidade de Brasília, tá, junto com a UNB. Então, todas essas questões assim, tem que crescer, na verdade. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou colocar aqui... se é gestão compartilhada, a gente vai ter que dialogar. Se eu vier aqui há 10 dias e dizer para vocês isso, é isso e aquilo, a gente vai estar ferindo o princípio que a gente está tentando instituir aqui. Tá? Eu acho que existe pessoas extremamente que têm uma história, uma experiência, e isso a gente está considerando na formulação da secretaria, mas a gente está começando. Tá? E para pensar e vir com respostas prontas, eu acho que não é o caso. Tá? A gente vai ter que escutar, ouvir os outros, inclusive dirigentes do Ministério da Cultura, na Funarte, outros estados, outras redes, tá? Para que a gente consiga desenvolver uma diretriz para 4 anos de trabalho, pelo menos. Tá? Existe o Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura é uma orientação, é uma bússola para o trabalho do Ministério. Então, eu acho que a gente vai ter que caminhar dessa forma, construindo as questões. Né? A Lei Griot e a Lei Cultura Viva. A Lei Griot, ontem, na reunião com a Rede de Ação Griot, a gente conversou longamente sobre isso. Eles me passaram um status que está em processo de escuta pública. Tá? Isso, a partir dessa escuta, vamos sentar, né, para que a gente possa definir a participação do Ministério, inclusive junto às apresentações na Comissão de Educação e Cultura do Congresso Nacional, e aí a gente já avançou nessa direção. A Lei Cultura Viva é a mesma coisa. Acho que alguém lembrou isso aqui. Cultura Viva é uma política de Estado, tá? E o Estado tem a participação do ente federativo, o governo, da sociedade civil, né? Então, assim, a gente vai ter que sentar e conversar. O marco legal da Lei Cultura Viva, em que estágio que ele está, como que a gente pode contribuir para fortalecer esse movimento. Enfim, eu acho que são essas as questões assim, práticas que a gente vai ter que avançar. Eu entendo essa primeira reunião aqui como uma reunião de caráter aproximativo e político. Algumas questões eu não tenho todas as respostas e acho que eu estaria sendo leviana se eu viesse trazer aqui respostas específicas para cada questão. Tá? Eu acho que o que a gente tem a garantia da permanência e a continuidade do programa. Em nenhum momento a gente está opondo política à gestão. Em nenhum momento, não teve nenhuma fala aqui sobre isso. Eu gostaria que a gente não partisse para esse tipo de diálogo, onde a gente vai acabando reduzindo um pouco a fala das pessoas, né, pensando uma coisa aqui e outra ali. Isso não ajuda a construir. Tá? A nossa fala aqui é uma fala política. Tá? É uma fala de abertura para o diálogo, para a construção coletiva. Tá? A gente, obviamente, tem que identificar problemas e tudo, e a gente vai tentar solucioná-los na medida que a gente for chamado para que isso ocorra. Tá? A ministra Ana Holanda está absolutamente comprometida com a ideia do diálogo, da abertura, do compartilhamento. Eu acho que essa questão do Creative Commons gerou bastante desconfiança. Essa é uma desconfiança que cabe a nós esclarecer, tá? E cabe a nós propor um diálogo construtivo, não só com a rede de cultura digital, mas com o conjunto das instituições que estão se colocando nesse debate. Isso é um debate extremamente importante, tá? E não existe nenhum tipo de princípio de resistência a dialogar, tá? Não existe, isso está sendo feito, não são todas as informações que estão disponíveis aqui, existem várias conversas que estão sendo abertas nesse sentido, uma necessidade de pensar essa amplitude, né, do que já foi construído, enfim, da discussão do software livre. Não tem uma oposição entre software livre e lei de direito de autor.
tá? Essas são discussões que estão misturadas e elas não se misturam, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Existe uma política de governo em torno da questão do software livre, tá? Então, a questão da lei de direito autoral é outra discussão, tá? Enfim, teve uma contribuição grande desse movimento aqui. A questão dos pontos de cultura digital. Segunda-feira, dia 21, eu tenho uma web entrevista com os pontos, onde eu vou falar exatamente sobre essa questão, tá? Isso foi uma aproximação que a gente já vem fazendo há bastante tempo, tá? Eu acredito que o programa e os pontos de cultura digital, nesse momento, eles são absolutamente estratégicos, inclusive para consolidar a noção de cidadania, tá? Como é que a gente faz com que toda a memória de todo esse processo que foi construído possa chegar a cada cidadão brasileiro? Tá? Como que a gente gera plataformas, conteúdos, propostas, tá? Onde a cultura digital seja uma aliada nesse processo de democratização do conhecimento, tá? Da memória de todo o patrimônio que foi construído, material e imaterial, não importa. Como é que a gente constrói isso, coloca isso dentro das escolas, por exemplo, tá? Existe um sem número de jovens que estão totalmente fora de qualquer programa hoje que é estabelecido, seja pela sociedade civil, seja pelo Estado brasileiro, tá? A gente tem aí um contingente de jovens que estão 55 milhões de jovens brasileiros, tá? Estão dentro das escolas públicas, tá? E essas escolas públicas, eu acho que a gente tem que, nós, né, da área da cultura, a gente precisa pensar, né, como que a gente trabalha com esse contingente que todos os dias vai para as escolas, com toda a dificuldade que vários jovens encontram, inclusive para ir para a escola, tá? Então isso é um desafio muito grande, tá? Compartilhar esse tipo de ação nesses espaços. Eu não vou me estender mais, eu acho que a gente fica aqui com o compromisso de colocar enfim, o que a gente está se propondo, as notas que se foi colocadas aqui no papel, né, para que a gente possa introduzir esse diálogo de uma forma propositiva, não reduzir eles a questões que, enfim, que não foram colocadas aqui. Acho que o debate, em primeiro lugar, é sempre político, né? Depois a gente vai equacionando as questões, o Ministério não vai parar. Não existe essa possibilidade do Ministério parar, né? O Ministério não está parado, muito pelo contrário. A gente está tentando o oposto, acelerar, né, a resolução de questões problemáticas para conseguir, ao mesmo tempo, estar dialogando e construindo o que é mais importante. Agora, eu queria lançar essa pergunta para vocês, assim, qual é a visão que vocês têm, vocês, movimento social, rede dos pontos de cultura, na diversidade de vocês, que vocês, né, coexistem, existem e propõem, tem para fazer para os avanços do programa Cultura Viva. As pautas que chegaram são pautas que, primeiro, legitimam a necessidade de permanência do programa. Isso já foi respondido. Tá? Depois, o elenco de questões se reduz a questões de gestão e administração. E aí eu gostaria de perguntar qual é a visão política que o fórum e as representações e cada um de vocês que tem dos pontos de cultura tem para os próximos anos, para as próximas décadas, para fazer, não para o Ministério da Cultura só, tá? Mas para o conjunto da sociedade brasileira. Somos 190 milhões de habitantes, tá? Então a gente precisa pensar nisso. Como é que a gente avança politicamente, filosoficamente, como uma contribuição do campo da cultura para os processos de desenvolvimento com igualdade, com liberdade, né, para as próximas décadas no Brasil. Eu gostaria muito que vocês me considerassem uma parceira nisso. Eu não estou vendo aqui um voto de desconfiança nem ao Ministério,
nem a mim pessoalmente, nem a equipe que está sendo constituída agora, tá? Mas a maneira que a gente tem de contribuir também com esse debate, para que ele não se reduza a questões de caráter de gestão e administração, que são as pautas que a gente tem recebido, a gente tem procurado respondê-las de uma forma proativa, é pensar macro, é pensar politicamente. Então eu deixo aqui esse chamado para vocês, vamos pensar politicamente, vamos pensar a visão de contribuição da cultura, das culturas para as próximas décadas no Brasil, não pensando só no nosso quinhão, mas pensando no conjunto da sociedade brasileira que está esperando isso há muito tempo. Então, acho ótimo, né, essa proposta, porque na verdade eu acho que a gente não pensa só a gestão separada da política, acho que a gestão é uma questão